Eu queria começar por agradecer ao Sindicato dos Professores este convite e esta oportunidade de estar aqui a conversar convosco e a falar um pouco. E eu queria vos dizer que eu sou engenheiro, a minha formação de base é Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, com mestrado em Informática Industrial e com doutoramento em Engenharia de Produção e Sistemas. Portanto, eu não tive formação nenhuma para ensinar até acabar o doutoramento. E depois de acabar o doutoramento, eu comecei a pensar, ok, eu sou professor universitário, eu acho que tenho que aprender algo sobre a educação. Eu acho que isso também vem da minha formação. Como engenheiro de produção, eu estou interessado em aumentar a eficácia daquilo que eu faço. Então, se eu quero aumentar a eficácia daquilo que eu faço, eu tenho que aprender mais sobre o próprio processo. Daí, depois de acabar o doutoramento, eu interessei-me pela área da educação e comecei a fazer formação com colegas da educação da Universidade do Minho. Acho que lhe apanhei o gosto e então daí para cá eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo de pesquisa relacionada com a educação e engenharia e a praticar aquilo que eu vou aprendendo com os meus alunos, a tentar melhorar aquilo que faço. Isto, ok, apenas para contextualizar, isto significa que se tiverem perguntas muito específicas da área da educação, eu vou dizer que não sei, está bem? Mas podem fazer à vontade, eu também vou tentar responder, pode ser que eu saiba alguma delas, responder alguma e posso aprender convosco também, para mim também era ótimo. Ok, eu neste momento sou coordenador do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial. Engenharia e Gestão Industrial é a designação que nós damos em Portugal para Engenharia de Produção, que é a designação utilizada aqui no Brasil. E neste momento, devido à reestruturação dos cursos na Europa, as graduações têm 5 anos, mas são mestrados. Portanto, neste momento, os alunos do meu curso entram no primeiro ano e saem ao fim de 5 anos com mestrado. Portanto, eu sou coordenador de um desses cursos de Engenharia na Universidade do Minho. A Universidade do Minho, ou o Minho, a região do Minho, fica ali a norte de Portugal, norte litoral, e faz fronteira com a Galiza, portanto fica mesmo no extremo de Portugal. A Universidade do Minho tem 2 campos, o campus de Gualtar, em Braga, que é ali, e que dista cerca de 20 km de Guimarães, que é o campus de Azurém, onde fica a Escola de Engenharia. Portanto, eu trabalho em Guimarães, a maior parte dos cursos de Engenharia estão em Guimarães. Nós temos um grupo que se dedica ao PBL, ao Project Based Learning. Eu vou usar muitas vezes a designação PBL, a sigla PBL, mas é equivalente, ou mais ou menos equivalente à aprendizagem baseada em projetos. E a nossa equipa sou eu, é o Diniz, a Anabela Alves, o Rui Sousa e o Francisco Moreira. Nós os 5 somos engenheiros da área, trabalhamos na engenharia de produção. A Natasha Van Hatten Janssen, a Diana Mesquita, que por acaso está aqui comigo, e pode-me dar uma ajuda com as perguntas de educação, e a Sandra Fernandes. As 3 são pesquisadoras da área da educação e a formação de base delas é Ciências de Educação. Quer dizer que nós fazemos uma equipa multidisciplinar que não é fácil de encontrar. Nas universidades por onde eu tenho passado, esta é sempre uma das surpresas que aparece. Como é que temos engenheiros a trabalhar com pessoas de educação? Não sei, acho que tivemos sorte. Pelo menos nós engenheiros tivemos sorte, de certeza, e eu tenho aprendido muito pela oportunidade de trabalharmos com pessoas de educação. Esta é uma vista aérea do campus de Guimarães. Estes são os edifícios principais do campus. Ali é arquitetura, ciências. Aqui é o edifício original da engenharia e este é o novo edifício da Escola de Engenharia. O meu gabinete, portanto a minha sala é esta, se não me engano, ali. Não tenho a certeza, mas se não é aquela, é aproximadamente aquela. Estes são edifícios de pesquisa também da Escola de Engenharia e aqui são as residências universitárias onde os alunos ficam. E falta aqui, ao lado, tem aqui o pavilhão desportivo universitário. Qual é o meu plano para esta apresentação? É falar sobre aprendizagem baseada em projetos e eu vou centrar isto na minha experiência, portanto vou falar muito daquilo que nós fazemos na engenharia e porque é que faz sentido na engenharia. Eu acredito que, passando esta minha experiência, podemos debater sobre formas de implementar noutros contextos e aí também estarei à vontade para conversarmos sobre isso.
Quer dizer que eu vou fazer uma pequena contextualização, falar de alguns conceitos base, falar de modelos, alguns modelos de PBL e depois os nossos resultados, aquilo que temos feito e quais são os resultados que temos obtido. Contextualização. Na engenharia, mas eu acho que se aplica à maior parte das áreas hoje em dia, existe uma mudança das necessidades profissionais. Cada vez mais nós temos de trabalhar em equipas que são multiculturais, que são multidisciplinares, e nós trabalhamos numa equipa multidisciplinar com engenheiros e educadores, e multiculturais, temos uma holandesa na nossa equipa, e isso significa que nós temos que criar condições para que os alunos que passam por nós, aqueles que nós ajudamos a formar, que desenvolvam competências que lhes permitam encarar melhor o mercado de trabalho. E, portanto, esta tem sido uma das mudanças que nos fez pensar, ok, há aqui qualquer coisa que tem que ser diferente. A formação que nós estamos a dar aos nossos alunos não pode continuar a ser a mesma, ano após ano, algo, de certeza que não estamos a fazer o melhor que poderíamos fazer. Okay? E isso fez-nos pensar e refletir. Na engenharia em particular, há um relatório da Unesco, um relatório recente de 2010, foi o primeiro relatório da Unesco sobre engenharia, que aponta para Problem and Project Based Learning como algumas das metodologias que nós devemos aplicar e que diz devemos parar com as aproximações ou com as aprendizagens baseadas em fórmulas apenas e em teoria, porque isso vai desligar os nossos alunos, okay? E em resumo, a relevância funciona. Portanto, se nós dermos relevância àquilo que queremos que os nossos alunos aprendam, eles vão aprender melhor. Portanto, esse é o princípio base que vai estar por trás daquilo que nós queremos fazer. Há escolas e as escolas devem cada vez mais trabalhar neste modelo e devem mostrar aquilo que fazem para que outras escolas possam aprender com elas. Nós precisamos de engenheiros diferentes e temos que lhes dar o máximo de apoio, temos que apoiá-los e o máximo que conseguirmos durante o processo de aprendizagem. Ok, isto leva-nos a... Então, o que é que precisamos? Precisamos de um sistema de ensino-aprendizagem baseado... Temos que mudar, okay, de um sistema de ensino-aprendizagem baseado na transmissão de conhecimento e, pelo menos no ensino superior, esse é o princípio base, tem sido o princípio base ao longo dos anos. Okay, tenho aqui muito conhecimento nesta pessoa, neste professor, vamos pegar neste conhecimento e vamos tentar empurrar para dentro da cabeça de um aluno e vamos esperar, vamos medir quanto é que ele aprendeu disto e vamos esperar que ele desta forma se transforme num engenheiro de qualidade e que ajude as populações. Mas não, nós precisamos de um sistema de ensino-aprendizagem baseado no desenvolvimento de competências. Precisamos que esse engenheiro consiga pegar naquele conhecimento e aplicá-lo em situações que sejam relevantes para a sociedade. Portanto, eu costumo dizer que quando eu me formei em engenharia, a minha principal competência era realizar provas. Portanto, eu era muito competente a realizar uma prova escrita. Okay? Essa era a minha competência principal. E não pode ser essa, acho eu, a competência principal que um graduado ou alguém que se está a formar e está a receber, está a tentar aprender algo, okay? Acho que não pode ser essa a competência. A competência dele tem que ser capaz de usar esse conhecimento num contexto específico que faça sentido para ele, para a sociedade, ou para o meio, para o contexto em que ele se vai integrar. Como é que nós pensamos a palavra competência? Isto também pode ser importante. A competência é a capacidade de mobilizar recursos de aprendizagem, conhecimentos, habilidades, em contextos específicos, académicos e ou profissionais. Portanto, é assim que nós pensamos na competência. É a capacidade de ele pegar em objetos de aprendizagem, conhecimento, habilidades e ser capaz de os aplicar num contexto específico para resolver problemas que lhe surjam. Esta noção de competência é uma noção que está cada vez mais presente nos documentos oficiais e está presente nos documentos, em praticamente qualquer documento formal, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a palavra competência começa a aparecer. E eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo da EURACE, que é uma instituição de certificação, uma associação de certificação de engenharia
de cursos de engenharia na Europa e que classifica as competências desta forma, portanto, a nível de conhecimento e compreensão, análise, design, investigação, prática ou competências transversais, e depois entra em alguns detalhes sobre o que é que se pretende em cada uma dessas classes de competências. E podem ver que aqui começam a aparecer um conjunto de competências que não são competências técnicas, que são competências transversais, como o trabalho em equipa, a comunicação, a ética profissional, a autonomia, a capacidade para aprender, a liderança. Isto significa que temos mais um reforço. Não chega nós pegarmos no conhecimento e tentar empurrá-lo para dentro da cabeça de um aluno. Nós temos que ajudá-lo a desenvolver competências transversais, além das competências técnicas. As competências técnicas são essenciais. É quase o pressuposto base. Quando alguém contrata uma pessoa de uma determinada área, pressupõe que essa pessoa tem um determinado nível de conhecimento técnico, de competências técnicas. Mas temos que ser capazes de fazer mais. Temos de ser capazes de ajudá-lo a desenvolver competências transversais. Este é mais um exemplo também centrado na engenharia de produção, em que nós pegamos em jornais, ofertas de emprego de um jornal português para a nossa área e fomos tentar perceber naquelas ofertas de emprego, que é um bocado muito pequeno de jornal, com meia dúzia de palavras, que tipo de competências é que estavam à procura. E foi interessante a análise, porque para a nossa área nós percebemos que, primeiro, línguas estrangeiras, portanto, e aqui leia-se inglês. Okay? Os profissionais da nossa área querem graduados que saibam inglês. Depois, as TIC, portanto, as tecnologias de informação. A seguir, o trabalho em equipa. Depois, o planeamento e organização, leadership. Quer dizer que há aqui um conjunto de competências que apontam para o trabalho em equipa, para a capacidade de liderar, para ser capaz de planear e organizar o trabalho. Então nós começamos a... Ok, isto faz sentido na nossa área. Se faz sentido, porque é isso que é necessário para exercer a profissão, então como é que nós podemos ajudar os nossos alunos a desenvolver essas competências? E depois de olharmos para a aprendizagem ativa em geral, de olharmos um pouco para o problem-based learning, mas menos, encontramos o project-based learning. E essa foi a nossa opção. Okay? O project-based learning pareceu-nos fazer sentido, em geral, okay, para a aprendizagem em engenharia. Mas o que é que significa project-based learning e como é que nós podemos então implementar? Para já é a transição de um sistema de ensino baseado na ideia de transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências. Portanto, esta é a base daquilo que nós queremos fazer. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena pausa e perguntar-vos. Aqui, primeiro eu gostava de saber, nesta audiência, temos professores de que níveis de ensino, já agora, só para eu... Fundamental, por exemplo, alguém pode... Ok? Ensino médio. Mais ou menos igual. Ensino superior. Portanto, está muito equilibrado. Portanto, temos mais, até parece que temos um pouco mais de professores de ensino superior, mas está muito equilibrado. O que é interessante. Então, eu ia-vos pedir para conversarem com o vizinho do lado, de um lado e do outro, se calhar, e perguntarem ou discutirem entre vocês que experiências têm de projetos de aprendizagem. Okay? Só para eu tentar perceber que tipo de projetos é que vocês já implementaram de aprendizagem e quais são as características desses projetos. Portanto, o que é que os alunos fizeram nesse projeto, qual a duração do projeto, foi uma semana, 2 meses, 1 ano inteiro, se tem uma ou mais disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, qual o nível de ensino e se teve agentes externos ou não, se teve uma empresa ou se teve pode ser um hospital ou pode ser, não sei, o que é que vocês se envolveram algum agente externo no vosso projeto. Portanto, eu vou-vos pedir 2 ou 3 minutos para conversarem com as pessoas do lado e depois vou-vos perguntar que tipo de projetos já implementaram ou se não implementaram nenhum projeto com os vossos alunos. Pode ser? Okay. Vou começar a contar, só vos vou dar 2 minutos mesmo. Eu agora gostava
gostava de vos perguntar, primeiro gostava de dizer, este é o princípio do princípio ativo, é pôr as pessoas que estão a assistir a trabalhar em vez de nós. Os meus alunos, alguns alunos costumam dizer que o professor deixou de ensinar, nós tivemos que aprender tudo. Eu acho que isso é excelente. Quando eles dizem isso, é porque está a resultar aquilo que nós estamos a fazer. Eu não vou poder perguntar-vos a todos, porque somos muitos, mas vou perguntar a alguns, então, alguns exemplos. Poder começar por aqui. Tem algum exemplo de projeto que tenha realizado? Em relação à contação de histórias. E o objetivo que eu vim aqui justamente para ver uma elaboração, para clarear mais as minhas ideias. É de contação de histórias para idosos e crianças, para eu atuar dentro da comunidade onde eu estou atuando atualmente. Então, eu vim para ouvir e anexar mais ideias dentro do que eu pretendo fazer. É um projeto à parte, não é dentro de escola. É posto de saúde, pessoas idosas e crianças carentes, porque eu também trabalho dentro da ACC como voluntária. Então, eu estou fazendo pesquisa para ver que projetos nós podemos elaborar ali dentro. A minha dúvida é se envolve alunos, algum tipo de aluno? Não. Como? Envolve algum aluno? Não. Aí é um projeto aberto. Ok. Aberto. Pronto. E não é escolar. Portanto, estamos a falar de um projeto que não é curricular, neste caso, e que parece neste momento nem sequer envolve alunos. Posso só fazer um pequeno desafio? É professora? Sim. De que ensino? De que nível? Ensino fundamental. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Será que não era possível envolver os seus alunos na realização desse projeto? Eles próprios irem ao posto de saúde e contarem... Mas é isso que eu estou pensando. Okay. Pegar assim, uma creche, uma instituição e levar para os idosos ouvirem, preparar essas crianças para levar. E vice-versa. Quer dizer que podemos ter os alunos a contar histórias e podemos ter os idosos a contar histórias. É isso que eu quero preparar. Acho um excelente projeto, é um bom exemplo de projeto. Tem um resultado específico, o resultado é contar as histórias... A interação entre as duas, entre o jovem e o idoso. Okay, muito é um projeto amplo, fora da grade curricular, de escola, de tudo. Muito obrigado, acho que vou levar essa ideia para lá, vou desafiar alguém a fazer isso. Gostava de pedir, alguém que não seja do ensino médio, por exemplo, alguém pode falar de um projeto que... Boa tarde. Boa tarde. Eu sou professora de Química e trabalho com o Departamento de Arte, com gravura em metal. Então, os alunos do ensino médio acabam aprendendo que os conceitos químicos, né, as reações de óxido-redução, são muito utilizadas no processo de gravação de metal, há muitos séculos já se utiliza esse tipo de trabalho, né? E os alunos visitam o Museu Lázaro Segall, então eles fazem uma placa de cobre, trabalham com a placa de cobre, a gente trabalha com alguns conceitos químicos e físicos de dureza dos materiais, enfim. E a professora de arte entra com a história da arte e depois eles desenvolvem a gravura, a placa de metal na escola. Aí nós fazemos uma visita no Museu Lázaro Segall e imprimimos a gravura lá no museu. São várias etapas, né, de impressão. Enfim, é um trabalho que é muito interessante porque a gente consegue mostrar a importância da química nos processos artísticos. Os meus alunos gostaram bastante, há um incentivo. Eu estou no 3º ano aplicando esse projeto e tem uma boa aceitação. Não é para todos os alunos do ensino médio. A gente trabalha com a 2ª série do ensino médio e com os alunos que querem participar do projeto e vêm à tarde, em período contrário ao horário de aula normal, curricular deles. Portanto, mais um exemplo de um projeto que é extracurricular, agora muito específico, utilizando alunos do ensino médio e, neste caso, envolvendo 2 áreas, pelo menos 2 professoras, é isso? De Química e de Arte. Okay. Também é um excelente exemplo de um projeto que já está a ser realizado e, neste caso, é muito clara a ligação entre 2 áreas disciplinares, portanto, é interdisciplinar. Eu, mais uma vez, agora também deixava o desafio, que era, por que não usar esse projeto
dentro das disciplinas de Química e de Arte, para avaliar esses alunos e para que eles aprendam os conteúdos das disciplinas. O que nós tentamos fazer com este modelo é trazer os projetos para dentro das disciplinas e fazê-los desenvolver os conhecimentos e desenvolver as competências que são esperadas das disciplinas com o projeto. Quer dizer que o projeto tem um efeito duplo. Permite dar relevância à aprendizagem, aplicar os conceitos, mas também permite-lhes desenvolver melhor o conhecimento teórico que eles estão a desenvolver, porque passa a fazer sentido para eles. Foi aquilo que disse, né? Os alunos de Química perceberam uma área de aplicação da Química. Né? Nós temos esse exemplo do nosso projeto. O nosso projeto utiliza Química também, o primeiro ano, primeiro semestre, um dos nossos projetos, e foi uma das coisas que a professora de Química, logo depois do primeiro projeto, disse: finalmente os alunos de Engenharia de Produção percebem para que é que serve a Química. Quer dizer que eles começaram a ter melhores notas e a aprender melhor Química com o projeto. Agora, alguém do ensino superior tem um exemplo de um projeto? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou do Centro de Educação Tecnológica de São Paulo, sou pedagoga e há uma discussão muito grande na relação dos cursos de tecnologia e os bacharelados em engenharia. Então, na verdade, eu não tenho uma experiência num projeto, porque, por enquanto, são grandes discussões. Há uma celeuma, né? Por causa do Tratado de Bolonha. Eu tinha expectativa de ouvir a experiência nessa junção, como é que os cursos, como é que é lá em Portugal, como é que está sendo feito essa junção da tecnologia com a engenharia e parece que todos perdem. Às vezes achamos que todos perdem, em vez de todos ganharem. Quer dizer, aqui no Brasil há uma resistência muito grande, né, eu vou dar exemplos então durante obrigado. A sessão. Boa tarde. Eu sou docente do ensino superior na área tecnológica, em cursos tecnológicos na área industrial. O conceito de projeto está integrado ao projeto pedagógico do curso. Então, no meu caso, seguindo tuas perguntas, o que eles fazem? Semestralmente, um projeto integrado multidisciplinar. Semestralmente. Pode-me dar um exemplo de um projeto? Projeto, por exemplo, uma planta de produção de álcool. Entendeu? Isso é um exemplo esporádico. Fazem um desse por semestre. Evidentemente, no outro semestre será outro desafio e assim vai. A duração, um semestre. O curso dura 2 anos e meio, portanto, são 5 projetos. Qual é o curso? Tecnólogo em Automação Industrial. Ok? Então, eles têm que desenvolver o projeto. Quantas disciplinas estão envolvidas? Varia de um semestre para o outro, 5 a 6 disciplinas a cada projeto. Qual é a escola, já agora? Universidade Paulista. A USP? Não, é a Unip. Não, desculpa. Unip. Ok. Nível de ensino tecnológico, superior tecnológico, a participação de empresas, o que você chama de agentes externos ali, dependendo do projeto, é trazido pelos próprios alunos, muitos deles já envolvidos no mercado de trabalho. Então, é trazido de dentro da indústria para a sala de aula. Quando isso ocorre, ótimo, a gente faz um link direto. Quando não, nós, professores, com base na experiência e a vivência, criamos o desafio. Então, a proposta da planta de produção de álcool é uma produção, a criação do desafio o grupo de professores do semestre propôs que eles desenvolvessem a planta, a automação da planta. Vai, para você um pouco. Okay. Tudo bem? Muito obrigado. Portanto, este é um exemplo que nós até já utilizamos no nosso projeto. Portanto, um dos nossos projetos, o primeiro projeto foi precisamente o sistema de produção de biodiesel, portanto, como produzir biodiesel e qual o sistema de produção. Portanto, já é um dos projetos que nós também já implementamos. Ok, já parece-me que as pessoas já passaram pela experiência, portanto, aqui à primeira nós encontramos várias pessoas que já passaram pela experiência ou que estão a passar neste momento. Quer dizer que, se calhar, o projeto não é algo muito diferente, assim tão diferente daquilo que nós temos andado a fazer.
até agora. Então, o que é que nós... E isto também nos aconteceu, porque na engenharia, na realidade, a engenharia é projeto. Portanto, sempre que nós fazemos qualquer engenharia, o grande objetivo é fazer o projeto, que é um projeto que resolva algum problema da sociedade e, em princípio, utilizado algum tipo de tecnologia. Então, se a engenharia é projeto, então, se calhar, o Project-Based Learning, a aprendizagem baseada em projetos, é o modelo certo para nós utilizarmos na engenharia. Isto foi algo que nós pensámos. Mas nós vimos aqui já que em outras áreas nós temos projetos. Quer dizer, o projeto não é só da engenharia, o que quer dizer que nós podemos pegar nesta ideia de projeto e aplicá-la em muitas áreas diferentes. Isto foi uma espécie de avaliação diagnóstico para ver o que é que as pessoas sabiam aqui de projeto, ou em que ponto estavam. E agora vou tentar avançar. Na nossa ideia de projeto, então, há um conjunto de características que nós consideramos fundamentais. Primeiro, é baseado num problema e, para resolver esse problema, nós implementamos um projeto. Quer dizer que vamos ter uma iniciativa que é realizada uma única vez, num tempo limitado, para entregar um determinado resultado, produto ou serviço. E esta ideia de entregar um resultado é uma ideia-chave do projeto. Portanto, o projeto realiza-se durante algum tempo, os alunos têm um objetivo específico, que é que quando chegam no final desse projeto, entregam algo. Esse algo pode ser físico até, pode ser um protótipo físico, pode ser uma máquina, mas pode ser um relatório também. Okay? Portanto, há várias formas de implementar o projeto. Mas esta ideia de ter um resultado final específico é uma ideia forte, okay, de projeto. Quer dizer que tem um resultado concreto, é interdisciplinar. Na nossa visão, o projeto tem que ser interdisciplinar porque há ganhos muito grandes. Portanto, nós ganhamos muito. Quando colocamos 2 ou 3 professores a conversar uns com os outros, quando isso é possível, que é uma das dificuldades, né? É nós conversarmos uns com os outros, mas quando isto é possível, há um ganho muito grande para a aprendizagem, porque conseguimos ligar várias visões, várias perspectivas e várias áreas disciplinares, o que quer dizer que vamos... Aliás, voltando um bocado atrás, se nós pegarmos num problema, os problemas reais não são problemas disciplinares. As disciplinas fomos nós que criamos para organizar o ensino. Portanto, a fragmentação do conhecimento fomos nós que criamos artificialmente, porque se tornou mais simples organizar o conhecimento e o ensino dessa forma. Mas os problemas não são disciplinares, os problemas são interdisciplinares por natureza. Então, se nós pegarmos num problema e atribuirmos a um aluno para ele resolver, devemos ter o apoio de várias disciplinas e de vários professores para resolver aquele problema. Deve ter um contexto real, porque isto vai aumentar a relevância da aprendizagem do aluno. E nós vimos aqui exemplos, por exemplo, contar histórias num ambiente específico para idosos ou com idosos. Isto é um contexto real e que vai fazer muito mais sentido para os alunos participarem num projeto deste tipo. Ou a automação de uma planta industrial. Isso tem um contexto real também. Portanto, todos os exemplos que nós vimos aqui, mesmo o da arte, também tem um contexto real. Deve ser aberto. E esta, para mim, é a palavra-chave, ou é a característica fundamental da riqueza do projeto. Pelo facto de ser aberto, os alunos, nós podemos dar o mesmo projeto a todos os alunos, a todas as equipas de alunos, e podem ser 5 ou 10 equipas, e todas elas vão chegar a resultados diferentes. Porque nós não fechamos. Por exemplo, o caso da planta de produção de álcool. Há tantas formas diferentes de implementar este projeto que todos os alunos vão encontrar uma forma diferente de implementação. Mas, para desenvolver o álcool, nós podemos ter diferentes tipos de matérias-primas, o que vai ter também implicações no tipo de reações químicas que nós vamos ter. Quer dizer que os alunos podem escolher diferentes tipos de matérias-primas. Vamos ter projetos diferentes, automaticamente aí. Quer dizer que os alunos... outro aspecto do aberto é quando nós não criamos um limite final, okay? Um objetivo, ok, é até aqui e acabou o projeto. Não, é aberto. Se é aberto, quando os alunos vêm falar comigo e me perguntam, professor, isto chega? Eu digo sempre que não. Mas não digo assim, normalmente digo, vocês fizeram um bom trabalho, estão a avançar bem, já avançaram muito, mas olha, e se fizessem isto? E já exploraram esta ideia? Quer dizer que os alunos podem estar permanentemente a evoluir na aprendizagem deles e a aprofundar o conhecimento. Claro que eu tenho que medir isto, né? E quando faltarem
3 semanas para acabar o semestre, eu tenho que dizer, não, já chega, agora escrevam um relatório e entreguem, porque senão eles vão por ali fora e não acabam. E é importante, okay? É um dos aspectos importantes. Tem um resultado e acaba, okay? Tem que ter um projeto, quer dizer, que eles têm que ser capazes de concretizar e de entregar na hora certa, okay? Não é 2 horas depois do prazo limite. O grande objetivo do projeto é a aprendizagem dos alunos, portanto, não é o resultado do projeto. O grande objetivo deve ser a aprendizagem deles. Quer dizer que eles, no limite, poderiam ter insucesso no projeto e terem uma avaliação positiva. Mas nós tentamos tentamos explorar a ideia de que eles devem ter sucesso no projeto também, porque acreditamos que essa é a forma mais adequada de desenvolver o projeto. Quer dizer que, normalmente, quem tem melhores projetos aprende mais e tem melhores resultados. Esse é um princípio base, que funciona melhor assim, na nossa perspectiva. Mas eles podem ter um mau projeto e terem aprendido. Okay? De qualquer forma, no nosso caso, existe alguma ligação entre a qualidade do projeto e a classificação deles. Okay? Que não é bem, não fecha a avaliação, claro, a classificação não é só a avaliação, mas tem alguma implicação na avaliação. O Problem-Based Learning aparece na medicina nos anos 60 e uma boa parte dos cursos dos Estados Unidos e da Europa já estão em Problem-Based Learning. O curso da Universidade do Minho, de Medicina, é em Problem-Based Learning. Quer dizer que já há um historial de dezenas de anos de aplicação de Problem-Based Learning na medicina. Portanto, eu acho que não é sequer... Eu acho que é incontestável que é uma metodologia que permite criar ou que permite formar médicos de sucesso. Eu acho que é incontestável isso. Agora, exatamente o que se está a passar aqui, qual é o contexto que vocês têm aqui e porque é que se está a acontecer, aí não me vou pronunciar porque não sei o que é que se está a passar. Agora, os nossos médicos, pelo menos em Portugal, depois da formação, eles continuam a ter exames, não é? Depois de acabarem o curso. Portanto, não sei se isso há alguma coisa, se é diferente aqui o modelo ou não, mas eles para o internato, para a especialidade, eu suponho que isso é mais ou menos universal, não sei se aqui também se passa. Portanto, eles continuam a ter exames ao longo... Mas durante os 6 anos é problem e nós já temos médicos a saírem para o mercado de trabalho nesse formato, em Portugal e sim, na nossa universidade e na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo já em que isso acontece. Outras características que eu acho fundamentais para o project e que ajudam a definir ou a distinguir a aprendizagem baseada em projetos é o trabalho em equipa. Portanto, temos equipas de alunos, de 5, 6, 7, 8 alunos, depende do modelo, a trabalhar durante um longo período de tempo. E o que eu quero dizer com um longo período de tempo é no mínimo um semestre, essa tem sido a nossa experiência, é aquilo que nós temos visto nas aplicações de project. Portanto, eles estão pelo menos um semestre a trabalhar em equipa, quer dizer que eles têm que gerir um projeto, têm que passar pelas dificuldades de trabalho em equipa, têm conflitos, têm que negociar, portanto, há aqui um conjunto, têm que cumprir com prazos, têm fases de projeto e isto cria um ambiente de aprendizagem mais rico para os alunos. O desenho de um projeto PBL inclui a definição das competências a desenvolver no projeto. Portanto, este é o nosso ponto de partida. Quando nós pensamos num projeto, okay, o que é que nós queremos desenvolver com este projeto? Que competências? A partir daí pensamos no projeto. Qual é o projeto que vamos então implementar? E definimos os objetivos, o escopo, os resultados esperados desse projeto, dos alunos. Não? Que ali temos 3 exemplos de possibilidades de projeto. O estabelecimento das condições de projeto. Qual é a equipa de coordenação? Como é que se vai fazer a gestão do projeto? Quais os espaços de trabalho para as equipas de alunos? Quais os recursos necessários para as equipas? Portanto, são alguns dos aspectos que nós temos que pensar antes de começar o projeto. Depois, ou antes, vamos pensar na formação dos docentes. Pelo menos no nosso caso, isto é fundamental, na minha perspectiva, no ensino superior, porque o professor do ensino superior é o único que não é obrigado a ter formação pedagógica, não é, para ensinar. Então, ele precisa de apoio. Eu acho que nós precisamos de apoio, okay? Mais do que os outros professores nesta área, normalmente, porque nós não temos estas bases. Depois, a formação para alunos. O que é que quer dizer com a formação para alunos? Os alunos, quando entram neste modelo, pode ser um choque para eles também. E no nosso caso, nós damos apoio aos alunos, damos alguma formação de trabalho em equipa,
Temos um acompanhamento tutorial a cada equipa e, portanto, preocupamos com o andamento da aprendizagem dos alunos. E criar o plano de avaliação, que é sempre em qualquer modelo, né? Suponho que é um dos pontos críticos, mas aqui pode ser mais crítico, porque há muitos aspectos subjetivos de avaliação, ou mais subjetivos, né? Que eu acho que qualquer modelo de avaliação tem aspectos subjetivos, mas aqui haverá mais, em princípio, aspectos subjetivos, porque não é baseado em prova, né? Embora as provas também sejam subjetivas. Ok, vou falar um bocado então de alguns modelos específicos. O modelo de Aalborg, que é um dos modelos mais conhecidos de Project-Based Learning. O modelo de Aalborg começa em 74, é uma escola de engenharia que nasce em 74, já orientada a projeto. Na realidade, eles designam por Problem and Project-Based Learning, e não apenas Project. Qual foi a motivação deles? Atribuir aos alunos um papel ativo no processo de aquisição e construção de conhecimento, procurando um maior compromisso e comprometimento com o próprio processo de aprendizagem. E baseia-se em 9 princípios base. Uma visão educacional que, em Aalborg, é geral para a instituição toda. O PBL está articulado com os objetivos da instituição. No exemplo que eu vou apresentar da nossa universidade, do meu caso, não. Nós temos Project apenas em 3 semestres do curso. O currículo foi pensado completamente para Project, em Aalborg. Os estudantes entendem o PBL, ou devem entender o PBL. Os professores estão alinhados com os princípios do PBL, portanto, ou devem estar. Não devemos ter ali os professores a contrariar aquilo que se pretende, né? A avaliação da aprendizagem está centrada no desempenho individual dos alunos. E há recursos, há uma atenção especial para os recursos, para a gestão institucional, para as relações externas e para a pesquisa em ambiente PBL. E esta parte da pesquisa em ambiente PBL eu acho que acaba por ser importante para nós no ensino superior, porque permite-nos fazer evoluir o modelo e permite-nos ao mesmo tempo ir cumprindo com um dos requisitos que é exigido aos professores do ensino superior, que é publicar. Okay? Quer dizer que nós podemos fazer evoluir o nosso próprio modelo, aprender mais sobre ele, porque estamos a pesquisar, e ao mesmo tempo poderemos eventualmente ir publicando sobre aquilo que estamos a fazer. O modelo de disciplinas em Aalborg é centrado em 3 disciplinas mais o projeto. Portanto, todos os semestres, um projeto e 3 disciplinas. Portanto, é o que acontece no semestre. E algumas destas disciplinas ainda podem dar apoio ao projeto. Significa que o projeto chega a influenciar 75% da aprendizagem, no modelo de Aalborg. No nosso modelo da Universidade do Minho, como é que ele apareceu? Antes da reestruturação do processo de Bolonha, portanto, já ouviram falar do processo de Bolonha, provavelmente. Portanto, em 2004, aproximadamente, a reitoria começou-se a preocupar com a transição para o processo de Bolonha e criou algumas ações de formação, e foi aí também que eu comecei a participar, em ações de formação da educação, e em particular criou também um programa de financiamento para experiências inovadoras de ensino-aprendizagem. E nós, no nosso departamento, eu e um outro colega, o Diniz, estávamos interessados em alterar a forma como estavam a decorrer as nossas aulas e, ok, vamos fazer aqui um projeto e vamos buscar algum financiamento à reitoria, vamos criar as nossas salas de projeto e vamos buscar algum apoio também algum apoio educacional para aquilo que estamos a fazer. Entretanto, o professor Peter Powell, que é um professor inglês, mas que viveu sempre na Holanda, tinha desenvolvido um modelo que é o Project-Led Education, ou Project-Led Engineering Education, e como ele já tinha alguns contactos com a Universidade do Minho, veio à Universidade do Minho fazer algumas ações de formação. Quer dizer que nós, naquele momento, também tivemos formação em Project-Led Education. Então resolvemos apostar nessa metodologia. É uma metodologia que é centrada no aluno e no seu desempenho, com competências técnicas específicas e nas competências transversais, ou seja, é essencial que ele desenvolva as competências técnicas, mas que além disso nós consigamos que ele desenvolva competências transversais. E isso consegue-se com a criação de um ambiente adequado. O professor continua a ter um papel técnico, portanto ele acompanha os projetos do ponto de vista técnico, utilizando o seu conhecimento da área, mas também passa a ter um outro papel,
que é o de apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências transversais. Okay? E isso para nós foi, nós denominamos como tutor. Portanto, o tutor está ali mais para dar um apoio ao desenvolvimento do projeto e às competências, ao desenvolvimento de competências transversais. Como é que nós implementamos? Temos 3 projetos, primeiro ano, primeiro semestre e quarto ano. E depois, no quinto ano, temos projetos, mas projetos individuais. Depois pode haver aqui um ou outro projeto no meio. Como é que decorrem os nossos projetos? Regra geral, com várias disciplinas, 4, 5 disciplinas, 3, depende do caso, com um grande projeto que envolve essas disciplinas e com algum agente externo, pode existir ou não. Por exemplo, no quarto ano, primeiro semestre, existe uma empresa associada ao projeto. Ou a cada um dos projetos dos alunos. Depois podem haver disciplinas que estão fora do projeto no mesmo semestre. No primeiro ano, primeiro semestre, nós temos Introdução à Engenharia de Produção, Cálculo, portanto, Matemática, Química Geral e Programação de Computadores. E estas 4 disciplinas envolvem-se num projeto que os alunos desenvolvem durante o semestre todo. No quarto ano, temos uma disciplina de projeto que envolve várias disciplinas do quarto ano, Gestão Integrada da Produção, Sistemas de Informação, Simulação e uma empresa. Portanto, este é o nosso modelo, assim, de uma forma muito geral. Alguns elementos gerais. Nós temos equipas de 5 a 8 alunos. Os docentes têm funções técnicas e funções de tutor. Portanto, nós temos que ter os 2 tipos de função. Temos uma equipa de coordenação com professores, tutores e investigadores pesquisadores. Neste caso, por exemplo, a Diana ou a Natasha, alguém que naquele momento tem disponibilidade para trabalhar no projeto connosco. Tem uma duração de 15 a 17 semanas e a nota final de uma disciplina depende, em parte, da avaliação individual do projeto e, em parte, da avaliação da disciplina. Provas ou atividades que ele realiza na própria disciplina. Quer dizer que, desta forma, agarramos o projeto à disciplina e o professor da disciplina envolve-se no projeto, porque ele sabe que o projeto vai contar para a disciplina dele. Então, se vai contar, ok, eu preciso me envolver neste projeto, eu preciso garantir que os alunos no projeto estão a fazer o que eu preciso que eles façam também. Alguns resultados. Okay, esta é uma lista, portanto, nós já vamos com 9 edições do primeiro ano, primeiro semestre, não só primeiro semestre, mas praticamente primeiro semestre, e estes foram os temas que nós implementámos. Este ano já houve mais uma edição, ainda não atualizei esta informação. Vou pôr aqui um exemplo de algo que os nossos alunos fazem. A matéria-prima interiorizada dentro dos silos. Depois de estarem nos silos, ela vai ser transportada por passadeiras e é inspecionada por sensores metálicos. Os sensores metálicos, o que é que vão fazer? Vão retirar as impurezas que vêm na matéria-prima. Depois as passadeiras vão transportar a matéria-prima para o granulador. O granulador vai refinar a matéria-prima e depois vai ser transportada por passadeiras para uma misturadora. Essa misturadora vai envolver as 2 matérias-primas. Depois de elas estarem misturadas, passada por aspiradores, até à máquina de peletes. Depois conduzidos por aspiradores, os briquetes os aspiradores vão levar a matéria-prima para a máquina de fluidos, vão ser transportadas pelas passadeiras e embaladas. Depois, esses produtos embalam. Da puta vai-se cortar essa parte e depois tem a caminhãozinho que vai ser já sai embalado e é distribuído em caminhões. Isto é os nossos alunos de primeiro ano, primeiro semestre. Portanto, eles chegam, vou apenas replicar um bocado o processo, eles chegam na primeira aula, deixem-me só dizer, são Legos Mindstorms, quer dizer que isto tem motores, tem atuadores, é preciso programar, é algo que até é perfeitamente utilizável no ensino médio, pelo menos, mas nós também estamos a usar no primeiro ano, primeiro semestre. Quer dizer que eles desenvolvem algumas competências de automação com este projeto. Os nossos alunos chegam no primeiro dia de aulas e entram na sala de aulas às 9 horas da manhã e estão ali 8 professores, que é a equipa de coordenação, está à espera deles. Esses professores fazem a apresentação do projeto, aquilo que eles vão realizar durante o semestre. Além disso, fazemos a apresentação de um mini-projeto, aquilo que nós chamamos de mini-projeto, que é uma atividade para eles realizarem durante uma semana. Portanto, daí uma semana, nós dizemos logo, ok, daqui a uma semana, cada equipa de alunos tem que vir aqui,
e tem que apresentar uma página HTML que desenvolveu durante a semana e tem que fazer a primeira pesquisa sobre o tema. Quer dizer que durante a primeira semana, portanto, eles chegam ali no primeiro dia e já têm uma tarefa definida para daí uma semana, uma apresentação. O que é que significa? Que isto decorreu 1 hora de apresentação, okay? Primeira hora deles na universidade. Ao fim de... acaba esta apresentação, agora vamos criar as equipas de alunos. No nosso caso, o nosso modelo de ensino, nem todos os alunos tiveram química no último ano do ensino médio. Então nós perguntamos, quem é que daqui teve química no último ano do ensino médio? Ah, eu tive, não sei o quê. Então venham para aqui. Colocamos um em cada ponto, portanto temos ali 6, começámos a criar as equipas, okay? 6 equipas. Ok, agora os outros venham e juntem-se a estes. Portanto, os outros levantam-se e vêm e juntam-se, vão-se juntando, okay? Nós não dizemos quem é que tem que estar onde, okay? Eles juntam-se. E temos 6 equipas formadas. Ao fim de 2 horas já há equipas formadas. A seguir eu, como tutor, vou-me levantar, vou ter com a minha equipa. Olá, eu sou o Rui Lima, vou ser vosso tutor. Vamos ter a primeira reunião de tutoria agora. Ao fim de 2 horas eles vão comigo para a sala de projeto e temos a primeira reunião de tutoria. Eu entrego-lhes uma chave, okay? Esta é a chave da sala de projeto, é vossa, vocês são responsáveis por este espaço e no final de semestre têm que me voltar a entregar a chave e o espaço tem que estar em condições, senão eu não lanço as notas. Quer dizer que ao fim de 2 horas e meia eles estão prontos, têm condições para começar o projeto. Entretanto, explico-lhes okay, o que é o mini-projeto, como é que vai ser o modelo de avaliação, o que é que se pretende com o projeto, por aí fora. Durante essa semana eles têm formação em equipas, trabalho em equipa, formação para fazerem apresentações públicas, que eles não estão habituados, não é? E daí uma semana a equipa de 8 alunos, ou 6, ou 5, vai fazer a primeira apresentação perante a turma e perante os professores. E vão ser questionados pelos professores. Porque é que fizeste isto, porque é que não fizeste aquilo, etc. É uma semana muito intensa. Eu sei que há pouco tempo, há cerca de 1 ano, estávamos num jantar com uma aluna de 4º ano e ela estava-nos a dizer, eu nunca mais me esqueço daquele primeiro dia da universidade. E então, foi assim tão dramático, não, eu percebi que teve muito impacto e eu percebi, ok, isto vai ser a sério. Portanto, o que eu vou fazer aqui vai ser a sério. Mas nunca mais esqueci essa semana e essa semana funcionou muito bem. Portanto, houve um impacto muito grande, portanto aquilo mexe com eles, mas funciona bem e eles, nós na realidade damos formação em aprendizagem baseada em projetos numa semana, desta forma. Portanto, eles passam pela primeira experiência assim. Ao fim de 15 semanas, eles apresentam, por exemplo, isto, não é só isto. Okay? Aquele protótipo que eu passei agora é um protótipo de Lego Mindstorms, mas também, por exemplo, no primeiro ano eles tinham que fazer biodiesel. Então eles traziam o biodiesel, okay? Está aqui o biodiesel que eu produzi. Traziam um relatório, traziam protótipos, que tinham que funcionar estes protótipos. E havia uma discussão oral com cada grupo sobre o que tinham feito. Eu sei que nesse primeiro ano, em que eles produziram biodiesel, aconteceu algo também que eu achei... Nunca me vou esquecer, acho eu, que é a minha equipa da qual eu era tutor resolveu, em segredo, fazer mais biodiesel. Só falou comigo e falou com a professora de Química, porque tiveram que ir para o laboratório com a professora de Química fazer mais biodiesel. E naquela apresentação, que foi como foram os primeiros projetos, havia muito interesse da universidade, portanto era uma experiência, estava a ser financiada, etc. Nós tínhamos o reitor na sala, tínhamos... diretores de departamento, quer dizer, a sala estava completamente cheia e tínhamos alunos de primeiro ano a fazer apresentações naquele contexto e aquele grupo trouxe para dentro da sala um motor, estava escondido por uma toalha ou algo, e quando acabou a apresentação, pegou no biodiesel que tinha produzido, pôs dentro do motor e ligou o motor dentro da sala. Portanto, foi algo com muito impacto, quer dizer, eles aprendem a comunicar e ganham uma capacidade de comunicação que acho que é um dos grandes ganhos do processo. Ok, avançando. Estes são os nossos projetos de 4º ano, sempre com empresas, estão aqui algumas das empresas envolvidas no projeto e eles têm que fazer análise e propostas de melhoria do sistema de produção. Isto são um exemplo do que eles fazem, modulação BPML, simulação com Arena, e entregam um relatório que também entregam à empresa. A organização, o que é que nós temos neste momento? Temos 7 anos letivos, já estamos no 8º, exatamente, 8 anos letivos. Temos 23 edições de projeto, 12 empresas,
113 grupos, 802 alunos já passaram pelo projeto. Portanto, já temos muitos resultados, já temos a certeza que funciona. Okay? Já alunos passaram por nós e já estão no mercado de trabalho e a quem nós questionamos. Okay, o que é que vocês dão de relevância do vosso curso? Os projetos foram essenciais. Eles apontam este exemplo. Mais, muitos relatórios, protótipos, temos alunos que têm publicado artigos sobre o próprio processo, portanto, eles ganham uma capacidade de comunicação muito grande e conseguem até escrever artigos e publicar esses artigos. Já analisámos as classificações, a percepção dos alunos, dos professores, até das empresas. Isto são alguns exemplos. Por exemplo, um professor de matemática. Nunca imaginei que alunos do primeiro ano, primeiro semestre, fossem capazes de fazer coisas assim. Estou seriamente a pensar em convidar alguns destes alunos para fazerem uma apresentação dos projetos que fizeram num dos seminários do nosso departamento. Quem não está envolvido no processo não consegue ter a noção do que é que estamos a falar. Um dos alunos. Nas aulas aprendíamos os fundamentos teóricos e no projeto PBL conseguíamos efetuar diversas aplicações práticas. Desses fundamentos teóricos, isto foi uma novidade para os alunos. Mas eu penso que esta aplicação da teoria em termos práticos contribuiu imenso para a nossa aprendizagem. Portanto, há um efeito nos dois sentidos e este aluno percebeu isso. Ele aplica a teoria, mas também desenvolve ou apreende melhor a teoria, okay, com a aplicação no projeto. Isto fez com que nós, equipa associada a este projeto, criássemos um simpósio internacional nesta área, que é o Project Approach in Engineering Education, que este ano foi em São Paulo, foi a semana passada. A professora Sofia deu apoio, e o SINPRO deu apoio ao simpósio. Foi o professor Luís Carlos Campos que esteve à frente aqui da organização local. Para o ano vai ser em Eindhoven, estão convidados para aparecer. E esta é a nossa equipa. A Anabela, a Natasha, que é holandesa, mas radicada em Portugal e já se sente em casa em Portugal. Portanto. A Sandra, a Diana, que está aqui comigo, eu, o Francisco Moreira, o Rui Sousa e o Diniz, portanto, somos as pessoas que temos estado mais envolvidas neste processo. O que é que nós temos procurado fazer também com esta experiência que ganhamos? Temos contribuído para a implementação de processos PBL em outros locais, e nomeadamente aqui no Brasil temos colaborado com muitas instituições. Essas instituições são a UNB, já 2 vezes, na Engenharia de Produção, a PUC São Paulo, a Unesp, Bauru, a UFSCar, a USP de... Aquilo não está bem, não é? Pus 2 vezes, é a USP de São Carlos. Ok. Não é federal, é a USP de São Carlos. A UNB, outra vez, no Design Industrial, a Universidade de Caxias do Sul, a Uninorte em Manaus, e Juiz de Fora, que já não é um ponto de interrogação, foi esta semana, eu vi ontem de Juiz de Fora, e tivemos lá, eu e a Natasha, a fazer um workshop. Portanto, temos contribuído ou temos colaborado com muitas instituições na implementação, na criação do próprio modelo dessa instituição. São algumas fotos do trabalho que se faz nesse workshop, que são baseados em atividades, que é um workshop ativo e de construção de projetos para serem implementados. Esse é o nosso grande objetivo. Do nosso ponto de vista e na nossa avaliação, o Project Based Learning tem tido um resultado global positivo. Nós não temos dúvidas sobre isto. Tem dificuldades, é preciso melhorar, mas isso é o que nós fazemos. Todos os semestres nós avaliamos aquilo que fizemos e avaliamos com os alunos. Portanto, realizamos workshops com a participação dos alunos e dos professores e tiramos conclusões e alteramos, se for necessário, para o semestre seguinte. Portanto, estamos em permanente evolução e acreditamos que não existem modelos universais. Portanto, cada escola, cada nível de ensino, cada instituição, se quiser implementar, terá que encontrar o seu próprio modelo que se adapte ao contexto, aos professores que têm, aos espaços que têm, ao tipo de alunos, portanto, às restrições, no fundo, que existem naquela instituição. Ok, é tudo por mim. E estou aberto a questões, claro, completamente aberto, e a conversarmos pelo tempo que quiserem. Professor,
eu gostaria que você fizesse duas observações, colocações. O tema sempre é o grupo que vai escolher, o grupo de alunos que vai escolher o tema. E você poderia falar um pouquinho do universo teórico que dá base para esse projeto, para esse modelo de educação? Duas perguntas, uma fácil para mim e outra difícil. Não é? O tema não são os alunos que escolhem. No nosso caso, nós partimos das competências que queremos que os alunos desenvolvam e a partir daí definimos um projeto específico para os alunos implementarem e os alunos recebem um documento no primeiro dia de aulas que diz qual é o projeto deles, quais são os objetivos. Só que é tão aberto que cada grupo de alunos pode seguir o seu caminho. Eu costumo dar o exemplo no projeto biodiesel. Eles podiam escolher a matéria-prima que quisessem, por exemplo. Quer dizer, que se levou a soluções completamente diferentes. Podiam escolher o volume de produção que queriam também. Podiam escolher o local em que queriam implantar a fábrica, a planta. Né? Portanto, havia tanta abertura que os alunos acabam por desselecionar aquilo que querem fazer, no fundo. E controlar e sentirem que é deles o projeto, que esse é um dos objetivos. Portanto, eles reconhecem, identificam-se com o projeto. Portanto, eles querem ser a melhor equipa do projeto. De qualquer forma, outro exemplo foi no ano seguinte ao do biodiesel, nós fizemos ao contrário, que vocês têm, a partir da biomassa florestal, vocês têm que produzir diferentes tipos de energia, podem escolher o tipo de energia que querem produzir. E alguns quiseram produzir bioálcool, outros quiseram produzir pellets e briquetes, que é uma forma de aquecer caldeiras. Quer dizer, nós podemos implementar isto de formas muito diferentes e há muita liberdade para os alunos no processo. Mas, na realidade, o projeto, nós dizemos, ok, é este o projeto, estes são os objetivos, só que são tão abertos que o aluno depois pode seguir para onde quiser. Até agora, nunca implementámos um projeto em que dissemos, ok, vocês podem escolher o projeto que querem. Eu suponho que isso deve ter um peso relativamente grande no andamento do projeto, que eles devem precisar de 3, 4 semanas para encontrarem um projeto que é adequado. E, portanto, nós acabamos por não seguir esse caminho. Uma coisa que já fizemos foi não termos empresa para o aluno. E este ano, por exemplo, aconteceu algo excepcional, que foi a empresa que se tinha comprometido connosco, na véspera de eu apresentar o projeto aos alunos, telefonou-me a dizer houve uma mudança de diretoria e já não pode ser aqui o projeto. E eu, às 8 horas da noite, soube isto, às 9 da manhã tinha que apresentar o projeto aos alunos, e eu disse aos alunos, olha, telefonaram-me ontem à noite, já não temos empresa. Portanto, o projeto, nós vamos adequar o projeto e vai arrancar, a primeira fase do projeto é vocês encontrarem a empresa. Portanto, e alteramos. Portanto, os alunos foram à procura da empresa, tiveram 2 semanas para esse processo. Os alunos não conseguiram, nós encontramos a empresa por eles e comatamos. Portanto, esta é a parte fácil das questões que me fez. O enquadramento teórico está muito relacionado com Kilpatrick e Dewey, okay, que são, pelo menos, são autores do início do século e que trabalharam mesmo ao nível do ensino fundamental. Já não sei se foi Kilpatrick, se foi Dewey. Tu sabes, Gina? Como um todo. Eu vou pedir à Diana para responder por mim. Tinha que me passar a bola, não é? Que é mais fácil. Já estava a falar há muito tempo. Mas realmente, em termos de enquadramento teórico, este tipo de abordagem acabou por... Vou ter que me levantar, a Sofia está a mandar. E vou ter... Eu pus aqui um slide à espera desta pergunta. Exatamente. E desta forma, um dos grandes impulsionadores, digamos assim, da metodologia por projeto em si foi Kilpatrick. Ali em 1918 ele escreveu um livro que se chama o Método de Projeto. Há traduções em português para este livro, pelo menos em Portugal sei que há, cá certamente também têm. Em que a principal abordagem educativa é a ideia da aprendizagem estar centrada no aluno. Isto vem de ideias que já foram impulsionadas por John Dewey, que está ali, teve uma forte influência, isto nos Estados Unidos, ao chamado movimento progressista, e sucessivamente também ali Parker também teve uma abordagem sociológica e psicológica centrada nesse pressuposto. Embora haja outros autores com este tipo de abordagem, por exemplo, Paulo Freire aqui no Brasil teve uma influência muito forte na educação,
mas a diferença para eles, nomeadamente para o Kilpatrick, é precisamente o método de projeto como uma forma de impulsionar esse tipo de aprendizagem. Nós, quando começamos, não estávamos preocupados com o enquadramento teórico. Nós queríamos fazer, queríamos mudar, queríamos aprender também. E, portanto... Acho que é por sermos engenheiros, nós estávamos mais interessados, ok, como é que conseguimos fazer isto, como é que vamos... e depois então começámos a ver os fundamentos Exatamente. teóricos. E esse fundamento teórico veio pela investigação que fomos fazendo desta área. Começaram com problemas também. Exatamente. Mas é mesmo isso, nós tínhamos um problema e queríamos resolver esse problema. Tínhamos alunos desmotivados, tínhamos professores que também não estavam satisfeitos com a forma como estavam a ensinar, queriam soluções. Tínhamos o processo de Bolonha à porta, que nos deu uma oportunidade excelente para termos, para aproveitarmos e, ok, vamos mudar agora. E isso acabou por ser o processo mais pragmático quando começamos. A investigação trouxe esse enquadramento teórico que nos permitiu também melhorar, ou seja, nós começamos a olhar para as origens da aprendizagem baseada em projetos, outros exemplos, nomeadamente em Aalborg, discutimos muitas vezes as questões entre o problem e o project, as questões do trabalho em equipa para conseguirmos ajudar melhor os alunos. Portanto, a avaliação nem se fala, discutimos todos os anos o modelo de avaliação, porque queremos continuamente melhorar e nisso, como o Rui disse, os alunos têm nos ajudado muito. Aquilo que os alunos acham ao fim da experiência, as opiniões deles, a percepção com que eles ficam por terem passado pelo processo ajuda-nos muito a melhorar e nós conseguimos então conjugar essa parte prática com a teoria que vamos procurando e que também vamos contribuindo. Aqui mais algumas referências que são base. Paul Andwink foi a nossa principal referência quando começamos, mas também é um engenheiro e um educador. Tem um artigo de referência na área da aprendizagem baseada em projetos. Nomeadamente, desculpa interromper, Rui, no tipo de projetos, porque nós temos um tipo de projeto, como o Rui disse, não há projetos iguais, cada contexto acaba por fazer sentido um determinado tipo de projeto e aquele artigo é muito bom porque tem várias tipologias que nos ajudam a perceber diferenças, o que é que mais se adequa ao nosso contexto e nesse sentido é muito bom aquele artigo. Depois temos Combs and the Graph. Combs neste momento é, digamos, uma das principais pessoas da área da aprendizagem baseada em projetos, porque está em Aalborg e está à frente do Centro de Investigação nesta área. E da UNESCO Share of PBL. The Graph é o editor do European Journal of Engineering Education, é um psicólogo e também é uma pessoa que tem trabalhado muito nesta área, portanto, estão ali algumas das principais referências para quem quer começar a ler alguma coisa. Em português, existe um livro publicado pela editora da PUC, São Paulo, foi editado em finais do ano passado e que tem muitos capítulos sobre Project Based Learning e que também pode ser um livro interessante para consultar. Novas abordagens ao ensino de engenharia, se não me engano é este o título, e é da editora da PUC São Paulo. Eu sou professor de ensino superior da Universidade 9 de Julho. Nós estamos no processo de discussão de como implementar esse método de ensino na nossa instituição. Uma das questões mais discutidas que gera maior dúvida e resistência dos professores é qual a carga horária que nós podemos destinar de cada disciplina para a realização do projeto. Como envolver vários professores, cada um acha que o seu conteúdo é mais importante que o do outro, e destinar uma carga horária para um trabalho em equipe e um trabalho multidisciplinar. Não há uma resposta para essa questão, não há uma resposta única. Na realidade é preciso encontrar a resposta, porque vai depender da instituição e da forma como quer implementar o projeto. No nosso caso, o projeto é uma disciplina e nós criamos oportunidades de interação entre o professor e o aluno que estão no limite daquilo que nós conseguimos, no fundo, criar. Nós achamos que é pouco tempo aquilo que nós temos, mas o que nós temos é, por cada professor de cada disciplina, ele está entre 15 a 20 minutos, que é muito pouco, por semana, com cada grupo de alunos.
o que significa que ele estará com uma turma de 20 a 25 alunos, 1 hora por semana, para dar acompanhamento técnico na sua área. Portanto, o professor de simulação, por exemplo, ele vai ter 15 a 20 minutos dentro da carga horária de projeto, da disciplina de projeto, para estar com cada equipa. Para além disso, ele tem a disciplina dele, que é a disciplina de simulação. E na disciplina de simulação, ele é livre de organizar como ele considerar que é adequado para o desenvolvimento das competências que são esperadas. E quando nós começamos a evoluir a perceber melhor a metodologia, nós conseguimos libertar mais carga horária dentro da nossa disciplina para darmos acompanhamento ao projeto. Na realidade, o projeto permite desenvolver as competências que nós queremos na nossa disciplina. Isso quer dizer que ele pode estar esses 15 minutos com cada grupo, ou 20, e, além disso, ele pode ter tempo da disciplina dele para dedicar ao projeto. Algo que é, no nosso caso, não sei como é que é na Universidade de 9 de Julho, mas no nosso caso, e é equivalente às universidades federais aqui, nós temos cerca de 10 horas no máximo de aulas por semana. E nessas horas eu estou a dar projeto. Posso não estar só a dar projeto, posso estar a dar outra disciplina, a outro curso, por exemplo. Mas, na realidade, essa é a minha carga horária e é isso que delimita a carga horária. Agora, eu não sei se consegui responder bem, mas este é o nosso princípio base está associado a isto. 20 minutos de apoio direto ao projeto por área disciplinar. Com cada grupo, não é com a turma toda, é com o grupo. Portanto, está focado no projeto daquele grupo. Portanto, nós estamos 20 minutos com aquele grupo. Além disso, temos a tutoria, que nem em todos os casos é possível implementar, e eu tenho meia hora para estar com o meu grupo por semana. Okay? Mas isso nem sempre é possível implementar, nem todos os modelos têm, portanto depende de como quiserem implementar. Aproveitando aquela observação sua, de que se você estivesse aqui e não soubesse responder, que você estaria aqui para aprender também, como todos nós, na década de 90, com a Revolução Espanhola, da educação, né, e toda a reforma que foi feita, houve, em Barcelona, principalmente, com Fernando Hernandes, houve no ensino médio, no ensino fundamental, toda uma implementação do trabalho com projetos nessa linha, não é? Sabe-se que as universidades europeias todas eram muito acadêmicas. Ele próprio, nos livros que há, inclusive o projeto de leitura, né, dos contos, eu sugiro a bibliografia do Fernando Hernandes, que ela é extremamente prática e com resultados, inclusive, envolvendo a comunidade, os projetos com produtos finais, com encaminhamento para próximos projetos, né, com todos os passos, partindo sempre da questão problema. Então, naquela oportunidade, na década de 90, o Fernando Hernandes deu muitos cursos aqui no Brasil e nós pudemos realizar, né, vários projetos, até por orientação dele, né? E uma das coisas que era muito assim, confusa, em princípio, e eu estou assim, sendo um pouco mais detalhista de fundamental e médio, porque eu estou vendo que o interesse aqui é muito do nível superior, né? Os professores que vieram pelo chamado do curso, né? E há esse ato, né, entre os professores do nível superior e os professores do ensino básico, né, fundamental e médio. A gente sabe, aqui no Brasil existe isso, justamente essa carência do pedagógico a qual você se referiu no começo. Então, o que ocorre? As pessoas entendiam que fazer os projetos eram momentos extra-classe. Então, a nossa escola faz projetos. Então, no período da tarde, os alunos que estiverem interessados vão vir, vão construir tal coisa, assim. Isso é um entendimento, né? Mas, com a discussão acumulada que houve, percebeu-se que a interferência disso na sala de aula, nos currículos, era mínima. Não havia essa modificação, por N razões, não só do professor, da direção, dos pais, não é isso que a gente está falando, né? Então, é preciso, eu me lembro que você começou falando isso, você começou falando dessa modificação na estrutura do curso,
né? Na forma de ver, nos conteúdos, seja por essa linguagem americana, né? Seja por outra qualquer, mas é a maneira de enxergar o processo. Então, assim, duas coisas eu queria complementar. Uma delas é a leitura dos livros do Hernandes, O Conhecimento é um Caleidoscópio, e Projetos Globais, são da Artes Médicas, tem um outro terceiro também, que podem fundamentar bastante, inclusive os professores de nível superior que não conhecem essa metodologia, não é? E um segundo aspecto que eu queria colocar é dessa necessidade da interferência no cotidiano da sala de aula. Que não seja... Claro, as coisas começam, tem os passos, as pessoas vão saboreando. Olha que interessante, eu aprendi isso, eu quero saber isso. Mas essa necessidade de mexer no cotidiano. Quero dizer também que meu filho é aluno da USP e lida diretamente com a Poli, não é? Ele é da área da computação e, assim, a capacidade extremamente conteudista, acadêmica e tradicional da Poli em quase todos os seus cursos. Então, espero que muita gente da Poli, da USP, tenha participado desse encontro, né? Eu fico muito felicitada, até porque eu lido com os alunos do nível médio que adentram a USP, né? Para que esse tipo de mentalidade, não falo nem metodologia, estou falando de mentalidade, de construir o conhecimento, tenha sido pressionado e que você tenha feito bem para eles. Tá. Obrigado pela intervenção e foi uma indicação útil para nós pesquisarmos, né? Na realidade, eu também concordo com isso, que é o projeto deve ser curricular. O projeto deve estar associado às disciplinas e deve contribuir para a aprendizagem e deve ser avaliado nas disciplinas. Portanto, no currículo como um todo, nós devemos incluir o projeto, não deve ser extracurricular. Não quer dizer que os projetos extracurricular não tenham espaço e não sejam úteis. São também, mas eu acho que o grande ganho na aprendizagem vem quando nós temos o projeto no currículo. E sim, havia... Esse é um deles. Okay. O professor tinha. E sim, havia professores da USP no simpósio, portanto, também há professores da USP interessados na área. Bom, eu sou professor de geografia na rede pública e, assim, a minha dúvida, talvez vocês tenham já falado, mas é bem específica. Se vocês têm alguma experiência ou vocês já conseguem dizer o porquê que é tão difícil trabalhar, né, com essa metodologia no ensino público, pelo menos é a minha experiência, não sei no privado, mas no ensino público. Né? Vocês têm alguns empecilhos que ocorrem, porque é ótima, né? O método é ótimo, mas não se consegue, é muito difícil trabalhar. Né? Eu tive uma experiência na escola que eu trabalho, mas assim, foi com muito suor mesmo, sabe? E conversando com o professor aqui, ele falou que, nossa, tem sempre vontade de trabalhar, mas cada um está no seu lugar na escola pública e ninguém se mobiliza. Vocês têm algum, né, poderiam citar alguns impedimentos e algumas coisas que a gente poderia fazer para alavancar, né, a implementação desse método na escola pública ou privada? Eu posso falar da nossa experiência. E não vou falar dos impedimentos, não estava aqui mais uma hora, se calhar. Vou antes falar que é aquilo que eu digo aos meus alunos. O primeiro dia de aulas, quando eu falo com eles, como coordenador de curso, vocês daqui para a frente nunca me venham falar de problemas. Quando vierem falar de algum problema, já me tragam alguma proposta de solução. Portanto, é logo o que eu... Então eu vou responder, não vou falar dos problemas, vou falar daquilo que nós temos feito, que é encontrarmos uma equipa. E eu acho que esse é o ponto inicial. Sozinhos não é possível. Precisamos de uma equipa que esteja interessada na mudança e em fazer de forma diferente. Depois, temos de ter apoio institucional. Mesmo que não seja um apoio, eles até podem não pôr dinheiro ou não investir, mas eles têm que saber que nós estamos a fazer e têm que dizer, nós concordamos. Okay? Portanto, não pode ser algo que é marginal à instituição. Portanto, a instituição tem que dizer, ok, concordamos, façam isso, vamos ver quais são os resultados. E a partir daí é muito trabalho e suor. Não é? Depois, como é que nós implementamos? Com
pesquisa, com criatividade, com eventos, com envolvimento das pessoas, com autoformação, ou seja, formação entre os pares. Portanto, nós passamos muito tempo, muitas horas, nós estamos a falar sobre isto, ou estamos a ver o que é que um fez, o que é que o outro fez, e estamos a aprender uns com os outros. Mas eu acho que o essencial é isto, é uma equipa que queira trabalhar e um apoio institucional mínimo, digamos que... Não, existe a equipa a trabalhar, existe metade das outras pessoas, metade do resto do departamento não está contra, mas não ajuda, e a outra metade está contra. Isto é um número muito macro, mas não andará muito longe disto. O que obriga a manter... deixa-me só mais uma coisa. É tão importante, ou exige um esforço tão importante criar, como começar, como manter. Portanto, depois de... Eu acho que a forma como eu olho para isto eu sinto motivado e desafiado quando participo neste modelo de aprendizagem. E aquilo que eu fazia antes não me motivava e não me desafiava. Portanto, é agora que eu me sinto mais realizado como professor de engenharia. Portanto, eu vou continuar a fazer, mesmo que exija algum esforço. Olha, uma questão que me preocupa muito, e por uma dica ali da Diana, acho que preocupa ela também, é a questão da avaliação. Quer dizer, eu já estou ficando até, assim, perita de estudar avaliação, e cada vez eu chego à conclusão que eu sei menos de avaliação, que é uma coisa muito difícil. Então, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma é que o tempo todo se fala no projeto, no grupo, né? Sempre no grupo. E você diz que a avaliação é feita do indivíduo, individual. Então, não é, pelo que eu entendi, assim, em nenhum momento é avaliado o grupo, mas sim cada elemento do grupo. Não sei se eu entendi errado. Não é bem assim, mas, tá. Mas eu posso E uma outra coisa é a questão da interdisciplinaridade. Então, assim, o tempo todo a gente faz o projeto interdisciplinar. Na hora de avaliar, essa avaliação dificilmente é interdisciplinar. Ela, assim, cada um avalia o desempenho daquele aluno na sua parte. Então, eu sinto que existe ali ainda uma dificuldade da gente fazer uma avaliação interdisciplinar. Eu acho que está sendo mais fácil até fazer projetos interdisciplinares, mas fica tudo lindo, só que chega na hora de avaliar, eu quero saber a minha parte, o que ele soube. O professor, acho que não consegue dividir isso também entre os colegas. Então, eu gostaria de saber mais detalhes na questão da avaliação. A avaliação, há uma parte grande da avaliação que é da equipa. Então, nós avaliamos o trabalho da equipa. Portanto, estamos a avaliar a equipa. Mas depois individualizamos essa avaliação a partir da avaliação entre os pares. Portanto, a avaliação que os próprios alunos fazem entre eles dentro da equipa ao longo do semestre. Portanto, eles fazem 3 a 4 momentos de avaliação pelos pares. Isso permite-nos individualizar a avaliação dos alunos dentro da equipa. Portanto, não somos nós, professores, que dizemos cada um dos elementos da equipa qual é que deve ter menos, qual é que deve ter menos ou mais em relação à nota da equipa. São eles que chegam... É uma avaliação heteroavaliação, portanto, é entre os pares. Depois, a questão de ser ou não interdisciplinar, ela é mais multidisciplinar do que interdisciplinar, na realidade, porque pôs uma posição correta aí, que é, eu como professor de uma determinada área, em princípio, a minha tendência de avaliação vai ser centrada na minha área. Agora, a nota do grupo vai ser uma média daquilo que todos os professores avaliaram. E, desse ponto de vista, a avaliação torna-se mais interdisciplinar, embora seja mais multi do que inter. De qualquer forma, os critérios que nós utilizamos, alguns desses critérios são suficientemente gerais para que o professor possa ter essa perspectiva. Só que isso não conseguimos controlar isso completamente, né? Portanto, a perspectiva vai ser muito mais centrada na visão da disciplina, naquilo que eu estou a avaliar é mais centrado na minha disciplina, do que na visão global do projeto. Mas existem alguns elementos da disciplina, desculpem, do projeto. Ao longo do semestre nós reunimos, por exemplo, no primeiro ano reunimos mais vezes, no primeiro semestre. Não, nós começamos a reunir um mês antes de começar o projeto
e temos uma reunião por semana até começar o projeto. E nessas reuniões estamos a planear o projeto e aquilo que esperamos dos alunos e a forma como vamos apresentar aos alunos, e trabalhamos em equipa. Cada um de nós faz uma parte do guia de projeto, cada um de nós conduz a reunião num momento diferente. Quer dizer, em reuniões diferentes são conduzidas por pessoas diferentes, as apresentações são partilhadas, a sala de aula é partilhada, nós estamos três professores ao mesmo tempo numa sala, a falar com grupos diferentes, e depois também reunimos com sempre que há um ponto de controle, os alunos fazem uma apresentação, no final reunimos e atribuímos uma classificação àquela apresentação. Quer dizer que nós conversamos muito entre nós e partilhamos muito do que é feito. E alguns dos critérios são interdisciplinares. Não conseguimos controlar completamente, é óbvio.